câmera foi? Foi. Tá ok. Aqui, né? Aqui, né? Aham. 3, 2, 1. Aí, pessoal que tá aí... Aí, oi pessoal que tá aí assistindo, né? Vai começar a assistir essa live. Na verdade é um encontro de 4 garotas que há muito tempo estamos querendo encontrar, né? Porque, quem não sabe, só explicando o contexto aqui, nós fomos as dramaturgas do espetáculo Barbas e nós temos também outros trabalhos que fizemos juntos, né? Como o espetáculo Plural, que teve grande participação da Rô, né, na todas as visualidades, né, inclusive nos crochês. Ela está vestindo, ela é a rainha do crochê. A Adriana é uma grande parceira desde 2015, né, a gente está fazendo intercâmbios intensos. Assim, né? Quando a gente vê, já foram 10 anos. Fizemos um intercâmbio juntas, quando a gente estava no palco giratório, e esse intercâmbio nunca mais parou. Sempre que dá, a gente comparece. A Milena, grande integrante aqui da No Escuro, tá pau para toda a obra, né? Então a gente juntou e escreveu o espetáculo Barbas. O espetáculo foi um resultado de um trabalho que passou pela academia, né? Também teve foi no meu curso de mestrado, aí eu escrevi uma primeira camada do espetáculo, né? Que é um texto base, que foi, depois a gente começou um trabalho, a gente se juntou e foi num contexto pandêmico, né? A gente estava na pandemia. Nós fizemos todo o processo virtualmente. E é a primeira vez que a gente está junto aqui agora, né? Então, para celebrar, a gente falou assim, vamos conversar sobre dramaturgia, das nossas vivências, né? Então eu vou colocar aqui para as meninas se apresentarem, porque o currículo delas são muito extensos. Pode começar, Rô? Eu sou Rô Cerqueira, formada em cinema, com alguns mestrados, História da Arte, Cenografia, História do Teatro. Estou aqui junto com a No Escuro já tem alguns anos, né? Tipo 25, por aí. E escrevo às vezes com a Isabela, às vezes eu estou no cenário, às vezes eu estou fazendo crochê. A gente está sempre... E na última direção da No Escuro, sim, né? E eu dirigi Casa Verde. o Casa Verde, que foi o último trabalho da No Escuro, e que a gente vai falar também, né? Sobre ele, sobre o Plural, sobre o Barbas. É isso. Bom, eu sou Adriana Cruz, eu não sou de Goiânia, mas sou muito simpatizante. Sempre que posso, estou na cidade, a gente inventa, né, um jeito de estar por aqui. Eu sou professora, né, da Escola de Teatro e Dança da UFPA, lá em Belém do Pará, onde eu moro. Trabalho com teatro de animação, é a minha maior dedicação nos últimos 30 anos. E tenho muito apreço por esse exercício, né, de pensar dramaturgia, né, de inventar histórias, narrativas com essas mulheres que elas são muito inspiradoras. Bom, eu sou Milena Gezenka, eu sou produtora da Companhia de Teatro No Escuro. Estou com a companhia desde quando vi surgir, né? Vi surgir, estou lá, e já fui, voltei e estou de novo. E fui roubada assim um pouco, roubada da produção na pandemia, que foi um momento que a gente precisou de estreitar laços de aconchego, de rede, de carinho, e elas me roubaram para fazer parte desse projeto lindo. Sou muito grata. Eu sou Isabela Nascente, sou integrante da Companhia de Teatro No Escuro desde 1998. E aqui eu fui desenvolvendo, né, todo o meu estudo junto com um grupo, né? A gente tem uma formação muito
em comum, que muitos anos vivendo juntos. E o grupo me deu a oportunidade de eu trazer espetáculos com a linguagem das formas animadas, que eu fui completamente capturada, né, por essa linguagem, e a No Escuro acabou embarcando nessas ideias, né. Sou bonequeira, minha principal profissão hoje. Então, a gente estava conversando nos bastidores um pouco, e a Adriana falou algumas palavras assim que, né, Foi algo que ela sintetizou, que ficou bonito. Não, porque acho que passa um pouco pelo que a Milena estava falando, né? A questão de mulheres que se reúnem para escrever, para narrar, mas também para se colocarem dentro do processo de criação, né? Então, o que acontece quando mulheres se juntam para um processo criativo, numa contramão de um processo político, social, que as afasta o tempo inteiro uma das outras, né? Quando tem um processo político, social, que inventa que elas precisam não se gostar, não se respeitar, e quando a gente se junta para fazer um trabalho, a gente entende a potência que é, né? E até o quanto que é perigoso, né? Essa potência de estar juntas num contramovimento, né? num contra-colonial, num contra-capital, como dizia o Nego Bispo. E a gente se encontra para produzir, e essa produção não é uma produção, ela é uma produção de corpo, ela é uma produção de presença, ela é uma produção de relatos, de narrativas que se misturam entre o ficcional e os nossos contextos de vida, né? E o quanto que isso é potente, o quanto que isso nos cura, o quanto que isso nos une, né? Nos faz continuar produzindo, pensando de uma maneira mais salutar e se entendendo melhor dentro desse contexto que é tão de morte para as mulheres, né? Essa que é a realidade, assim. Então, acho que toda vez que tiver uma oportunidade de me juntar com elas, eu sinceramente acho imperdível, assim. Acho imperdível. Elas me perguntaram, vamos fazer uma live? Sim, eu não perguntei nem o que era, não queria saber do que a gente ia falar. Sim, elas me chamam e eu venho, porque tem sido para mim esse momento de transformação sempre, né? De uma busca que eu faço há um tempo, e eu venho pensando outros projetos em que eu possa ter esse exercício cada vez mais, sabe? Esse exercício com mulheres, pensando um feminismo comunitário, assim, né? Então, para mim, acho que o que a gente fez no Barbas, naquele momento em que a gente estava numa situação tão de perda, tão de morte, tão difícil, a gente produzia a vida, a gente ficcionava histórias e ao mesmo tempo se colocava nelas, respirando, pulsando, rindo, gargalhando, ou chorando também, porque não tinha como naquele momento, né? E aí vem o Barbas, né? Que é esse espetáculo que para mim é um marco dessa história, assim, para mim processo E fez chorar também. Tem algo na fala da Adriana que me faz lembrar da roda de mulheres, né? Que é uma tecnologia ancestral. Então a gente estava num contexto de pandemia, isolados, e se encontrava online, e de repente eu me dei conta que o que a gente estava fazendo era uma roda de mulheres. E talvez por isso fizesse tanto sentido, e talvez por isso tivesse sido tão leve, porque isso é uma sabedoria das que vieram antes, né? Se reunir em círculos e deixar as emoções, né, fluírem e trocar uma com a outra, né? Ou fazendo algo manual, ou só conversando, mas trocando em roda, né? Então o Barbas deu essa chance pra gente, né? De a gente se colocar no espetáculo, e isso faz sentido, né? Quando a gente se coloca, né? Quando a gente, porque era um projeto a princípio da Isabela, né? Um projeto que veio da dissertação de mestrado dela, de um trabalho, né, que era pessoal, né? E aí tem quão disponível a Isabela é de abrir, né, também, né? Algo que é pessoal, que ela podia escrever sozinha, só com ela, mas aí ela possibilita um encontro, né?
E isso potencializa absurdamente, né? Não só o espetáculo, mas todas nós, né? Assim, para quem não conhece o texto do espetáculo, né? Foi um espetáculo que eu escrevi, que eu falo, né? A primeira camada do texto. Então ele estava muito afetado com a minha história, né? E eu acho legal essa comparação que você faz com a roda, né? Porque como que foi o processo nosso? Eu trouxe esse texto, um pretexto, né? Assim, mas já tinha, né? Uma semente. E cada cena era como se fosse um tema pra gente, né? E aí eu mostrava, na verdade a gente já tinha lido, que já estava estudando ali, que eu tinha escrito. E aí a gente foi em cada tema e contando cada vivência, né? Sobre aquele tema. E aí você vai construindo camadas, assim, numa coisa, dando mais profundidade. É mais gente que vai se relacionar com essas histórias, né? Isso que a gente traz de todo mundo, né? Vira uma história de todo mundo. E assim. como isso, né? Esse momento a gente vai descobrindo coisas nossas. Às vezes eu penso que é comigo, aí eu vejo que é com você. E todo mundo se conecta em algum momento. E o espetáculo, né, traz essa abertura pra gente ir pra dentro, né? Pra gente ir pra dentro. Foi um presente, na verdade, né, participar desse processo, porque foi intenso, foi amoroso, acolhedor. Assim, eu lembro de um cuidado com cada personagem, né? Porque a gente está falando de pessoas também, de vida, né? E aí esse cuidado com a construção de cada personagem, inclusive da Penélope, né? Que ela representa uma história bem marcante para mim, assim, traumatizada, né? Então, quando a gente vai na construção desse personagem, a gente já foi curando coisas. E o teatro é para isso também, né? Foi um processo de muita cura, realmente. A gente ficava muito tempo pensando uma coisa que, aparentemente pequenininha do espetáculo, mas que puxava tantos sentidos, puxava tantas possibilidades, cada pedacinho do texto que a gente foi pensando, porque parecia que a gente vivia aquilo um pouco, a gente via aquilo um pouco, a gente conseguia, de alguma maneira, presentificar aquela cena e olhar ela por vários ângulos, lembra, Rô? A gente ficava um tempo pensando em cada objeto, aqui podia ter uma coisinha, e claro, né, que aí quando a Isabela pegou para fazer, tudo virou muitas coisinhas, assim, muitos detalhes. Às vezes, aí tu olhas assim, o que gerou isso, né? Os elementos que foram produzidos a partir daquilo que a gente via na nossa imaginação, foi um desdobramento incrível, assim, né? De tudo que a gente, do que a gente conversou de cena naquele, né? Eu acho que a gente levou quanto tempo, Isabela, assim, tu lembras? Eu sei que foi, acho que uns 3 meses, mas podia ter sido mais. A gente ficou muito tempo trabalhando. Trabalhou bastante. E eu acho que dos espetáculos No Escuro, foi o que mais tem mulheres, né? Mas teve a participação de artistas maravilhosas, assim. O contexto da pandemia também abriu pra gente essa possibilidade, que a gente tinha essa condição, vamos trabalhar online, né, virtual, nesse campo do virtual. E aí a gente conseguiu trabalhar com pessoas que a gente, muito tempo, que a gente queria, né? As meninas do Pigmalião, a Liz e a Aurora, a Rita, ela é responsável por todos esses bordados, né? Então, assim, trouxe uma qualidade para o trabalho, né? As mulheres, elas estavam muito dispostas, né? A Nária também foi uma pessoa incrível, né? Que fez os figurinos, as atrizes que estão chegando também, porque é um espetáculo eu penso assim que eu tenho ansiedade com ele, assim, que eu queria que ele já tivesse, mas ele tem o tempo dele.
E aí eu tenho que resolver as questões dele, assim. Por exemplo, agora a questão da gente trabalhar a acessibilidade estética, né? Como que vai estar para todo mundo esse espetáculo, né? A última, assim, a gente está decidindo assim, a gente vai fazer ele também em lugar aberto? Vamos fazer, né? Porque tem tanto detalhe, tudo tão bonito que vai ser um tempo a pessoa ir descobrindo, né? Então nós tivemos aí a ajuda de pessoas incríveis, também o Nazareno, o Jarbas, né, que fez toda a trilha sensível, quase é uma mulher pensando. Não, é porque a gente tem que... Não, o Jarbas é incrível, fez toda uma trilha sonora impecável, aí depois veio o pessoal do cinema, da Balai, a mulherada tomou conta, né? Mas as participações também masculinas foram bem-vindas e importantes. Sim, claro, sempre é. E, Rô, fala aí um pouquinho do Casa Verde, da dramaturgia também. Então, o Casa Verde foi um presente, né, para mim, acho que para a companhia. Porque a gente estava revisitando um espetáculo alienista de 20 anos atrás, 20 anos, né? E a gente ficou aqui na Gepeto, a gente está na Gepeto agora, e a gente ficou aqui na Gepeto, que é um lugar onde a No Escuro mora, né? É o nosso canto, a nossa casa, né? E a gente ficou aqui num sofrimento, tentando colocar esse espetáculo no palco e como que a gente vai remontar, e daqui a pouco a gente solta ele, e aí a gente aceita, né? Vamos soltar e vamos fazer o que a gente quer fazer. E isso foi libertador, né? Porque é isso, assim, existem momentos, né? Cada momento, cada momento a gente quer alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa. Então quando a gente tem a liberdade de colocar um pouco da gente na nossa criação, né? De escrita principalmente, às vezes a gente não consegue, às vezes isso é algo que está fechado, né? O grupo que é assim, assado, não sei o quê, você fica muito fechado no que o outro quer. Mas quando a gente consegue colocar a gente, fica muito libertador, e aí todo mundo fica um pouco livre também de transitar na experiência. Então o Casa Verde foi isso. A gente teve uma liberdade de fazer o espetáculo dentro da Gepeto, né? Desse espaço cultural incrível, quem não conhece. É bom conhecer, transitar pela casa, a casa vira um personagem, e a Gepeto é um personagem. Essa casa ela tem uma vida, uma potência, né, cultural muito grande, ela tem muito o que dizer pra gente, né? Então a gente transitar pelos espaços, né, e as pessoas precisarem, né, circular pela Gepeto, também ter a experiência de circular por essa casa tão viva, foi interessante. E teve algo, né, que a gente começou, nós também estávamos, né, pensando a dramaturgia, mas também tinha algo muito bacana, que era o ator também trazer, né? Então, como eram atores que também têm uma experiência de vida com essa casa de muitos anos, então, pensar cena, pensar diálogo. Então, assim, na minha, né, concepção, não só a gente estava na dramaturgia, nessa releitura do alienista, como os atores também, né? Porque eles iam trazendo possibilidades de cena e a gente ia navegando por essa dramaturgia que ia surgindo, ia aprimorando aqui, corta para cá, navega mais para cá, nada ali, mergulha aqui. Né? E a gente foi indo junto também com os atores. Né? E é um espetáculo ele teve uma primeira montagem quando foi? 2010 foi. 2010, né? E aí remonta agora. 2010, né? Com uma outra potência, né? Com uma outra... 20 anos. Foi no comemoração de 10 anos. De 10 anos da Companhia de Teatro. E é uma adaptação do texto do Machado de Assis, né? Do Alienista. Foi até difícil a gente ficava, né? Alienista, Casa Verde. E aí a gente viu que não tinha mais a ver a forma que a gente estava falando, né? Do outro espetáculo, assim. E é tão interessante que eu estou pensando aqui
2006 o Twin tá dizendo lá fora. 2006. Nossa, faz as contas. Nossa, tava aqui que ele tá A gritando. conta tão Não, fácil. eu acho que é muito legal, assim, que eu acho que é muito bacana desse processo, dar no escuro, né, assim, olhando meio que de fora, meio não, né, essa relação que é teatro de grupo, né, então é um grupo que vem dos anos 90 e que vem com esse jogo, né, de pessoas que se encontram para fazer alguma coisa que é uma produção de cena, mas que ao mesmo tempo é um encontro. Sim. Né? E que aí nesse encontro vocês vão produzindo processos que vão construindo uma trajetória que em cada processo criativo é um diálogo com o outro. Né? Tem um pouco de cada um, né? Cada um tá lá naquele espetáculo, seja na forma, seja no movimento, seja nas cores, enfim, né? Na produção, cada um tá lá fazendo assinatura, mas ao mesmo tempo é um todo que se conecta, né? São pessoas que se conectam há muito tempo. Então, teve o Casa Verde lá atrás e tem o Casa Verde agora, e assim, que é uma trajetória que acompanha esse encontro de pessoas, que é um grupo que está ali, né? E que é uma resistência, né? Que é um modo de existir, que é luta, que é batalha, né? Que é fazer teatro de grupo, né? Não é uma coisa simples, né? Nesse país, e, enfim. Mas ao mesmo tempo é a potência de um encontro e o quanto que isso vai burilando, né? Como que isso vai ganhando um brilho, uma luz, um outro. E as pessoas permanecem, né? As pessoas permanecem colocando coisas sempre novas, sempre outras, né? E ao mesmo tempo, essas, como tu dizes, né? As suas ancestralidades, as suas histórias, as suas narrativas no escuro, né? Quantos espetáculos vocês têm, né? Ao longo desse tempo todo que vocês estão juntos? Você está me fazendo perguntas como Muito difícil. Eu sou da humanas. Nossa, que conta de fácil, né? Porque vocês são meio assim, vocês também são dos anos 90 como nós lá em Belém, né? Aí em 96, né? Nós somos de 96. Então, a gente está aí meio que, né, na mesma Mesmo tempo velhice, né? Assim, num sentido muito bacana, né? Do encontro que permanece, que passa por décadas e que vai construindo um repertório que, para além de um repertório de produção de espetáculos, ele é um repertório de encontro de pessoas que permanecem junto, construindo coisas juntas. Muito difícil, né? Isso é uma possibilidade coletiva, né? E aí, assim, como a gente vive uma sociedade muito individualista, né? Muito autocentrada, né? Então, quando indivíduos, né, cada um com a sua individualidade, cada um com o seu querer, se reúne e resiste manter-se juntos, isso é de uma potência absoluta, né? Então, a Isabela, a individualidade dela foi criando o desejo de bonecar. E ela foi se bonecando, né? E ela virou uma bonequeira. E por que o grupo não vai, né, agregar essa potência? Então, assim, quando a gente chega num ponto, né, de um coletivo que consegue, né, agregando, né, a potencialidade, eu vim do cinema, então vamos fazer uma projeção, uma piada, entendeu? Assim, os interesses individuais vão ganhando força, né? O alienista, eu acho muito interessante isso, assim, do tanto que o nosso momento também, né, do que a gente quer falar hoje, né? O que eu no escuro queria falar quando completou 10 anos, né? Então era um espetáculo minimalista. Ele era branco, higienizado. Branco. Mas ótimo, espetáculo. Sim, mas minimalista num sentido de... Era uma porta, né? Um cantinho eram os músicos e os 3 atores. Era uma porta. E vocês faziam um miserê com aquela porta, né? Extremamente potente, aquela única porta no palco. Era potente, a porta tinha vida. Né? E a gente ampliou essa porta para uma casa inteira. E porque as 30 anos são outras necessidades, né, de conversa. Né? Então a gente amplia a possibilidade. Então, assim, um grupo e é o caso lá também, né? Essa se permitir estar num coletivo, se permitir pensar junto
e se permitir que os outros também brilhem junto, né? Então tragam as suas poesias para dentro da cena, para dentro da escrita, e aí a gente não fica sozinho sofrendo, né? A gente troca, e isso é sabedoria ancestral. Assim, eu digo que o Barbas, a gente bordou as palavras primeiro. Então, nos reunimos em roda e bordamos as palavras com toda a calma, com todo o preciosismo de um bordado. E aí materializou-se os bordados em cena, né? Uma outra etapa, né? O coletivo que materializou aquilo, assim. E cada um com a sua, e cada um com a sua habilidade, com a sua potência, fazendo com que o Barbas também crescesse e ganhasse vida. Né? E a gente conseguiu, então, gerar o Barbas, né? Em suas etapas. Né? O espetáculo que ele recorre sempre é uma nova etapa. E que vem depois do Plural, que também é um marco. Com O Plural é um espetáculo que, para mim, assim, eu vi em 2015 e não consegui esquecer o espetáculo. E vim atrás de vocês por causa disso, na verdade, né? Porque eu coloquei... Eu tenho que pensar, porque se ele não sai da minha cabeça, ele quer falar comigo. E aí, né, ele vem com uma potência também já de um discurso, de uma fala feminina, assim, ele tem muito isso, né? De uma história de mulher, assim, né? E de uma história que não é uma história feliz de mulher, mas que é muito poético, como vocês colocam, né? Então é um desdobramento de poéticas de um grupo que insiste em conviver, mas que insiste em conviver construindo coisas que são um primor para essa convivência, para esse encontro, né? E o Plural, ele vem antes, o Barbas vem depois, e tu olhas o Plural e tu olhas o Barbas e diz assim, uma trajetória em construção, né? É um caminho, e que bom, e é um caminho que se faz caminhando, claro, e é um caminho que não precisa olhar o fim, né? Tu precisa estar do lado dessas pessoas dizendo, vamos dar um passo para frente, vamos dar um passo para trás, né? E é muito legal, assim, eu que acompanho do Plural para cá, embora eu já tenha visto o carro caído, né? Já tenha visto muitos eu já vi muitos espetáculos de vocês. Mas, assim, para mim é muito marcante, talvez por conta da linguagem, né, que é a linguagem do teatro de animação que me atravessa por demais, né, por uma série de coisas, inclusive por essa coisa de repensar humanidades, né, eu acho que o boneco traz essa possibilidade da gente repensar humanidades, e aí vocês começam com um pensamento muito forte disso no Plural para mim, né. Eu trouxe meu companheiro para assistir, ele chorava porque ele pensava na mãe, quando eu lá em 2015 chorava pensando na minha, né? Então, e aí quando tu chega no Barbas, tu dá mais um passo para dentro desse repensar a humanidade com essa poesia do boneco, que é incrível, é um boneco, tu tá largado aqui, ele não é nada, ele é um objeto como vários nessa sala, mas quando ele entra na cena, quando você se conecta com esse objeto, ele ganha uma energia, ele ganha uma potência, ele ganha uma força, ele ganha uma fala em que tu te olha e diz assim, é humano, eu sou humana, sabe? Tu começas a dialogar com aquilo de uma maneira muito profunda. Eu sou apaixonada por esses dois espetáculos. São dois espetáculos que olham para trás com muito carinho, né? São espetáculos que olham para as suas mães, né? Que olham para a família, que olham para um lugar de encontro com para trás, com o que aconteceu, sem esquecer de andar para frente, né? Tipo a filosofia do retrovisor, né? Tem uma... A gente tá... Tem pergunta aí, Dri? Ué, cadê o Liam? Acompanha lá pra Mas eu nós. posso fazer também, se vocês quiserem. Você quer fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta, se você quiser. Não, assim, eu acho que poderia apresentar alguns bonecos, a Manabel, e falar como que vocês foram pensando na trajetória da Manabel, não sei. Eu falo lá na live. Olha Não, lá, tem se não, tem. ainda não, mas... Só elogios. Ele veio, chegou, pôs um trabalho pra nós, né? Eu vi. Não, a gente não quer mostrar. Vai lá assistir, né? Mas olha, eu acho que a gente devia pelo menos mostrar esta criatura, porque é uma criatura incrível. Ela
fez A a gente disparadora, pensar, né? ela fez a gente pensar muito. Ela foi a disparadora. Vamos bagunçar é o movimento de Não foi ela na moda, câmera. né? Júlia, o que você achou de nós? A Júlia, né? É. A Júlia, que é uma boneca incrível, ela ganha uma dimensão, né? Ela dobra de tamanho em cena, né? Por tudo. Né? A Júlia é uma artista, então, é uma das linguagens que a gente, que já está fazendo parte um pouco da No Escuro, é trabalhar com autoficção, né? Que a gente, esse termo é um termo da literatura, né? Aham. Mas assim, eu acho que ele consegue abarcar o que a gente faz, né? Que é pegar as nossas histórias e trabalhar com a ficção de forma também É que potente, nem né? a Rô faz quando ela pega os crochês dela, que ela mistura, vai misturando linhas, né? Então, é o fio da minha vida, com um fio ficcional, com uma narrativa que eu escutei, vai tecendo isso, né, moça do crochê, moça das linhas, né? Aí às vezes, muitas vezes... Puxa Às um vezes fio, não, puxa de volta. Joga esse fora o fio. que não serve. Então, Então, Sim, ela é uma artista do século XIX que foi trabalhar em feiras, né, nos chamados freak shows. Então, ela tem uma história muito dramática, né, por toda a condição que as pessoas tratavam ela, né. E aí a gente resgata essa personagem e traz esse diálogo, né, do que de uma vivência minha que passou a ser nossa com essa artista que, né, as nossas ancestrais, artistas ancestrais também, né, as pessoas que vieram, mesmo que de forma sofrida, foi... Não, e foi interessante a gente bordar nessas palavras, pensando nessa personagem, tentando pensar a mulher que ela era, né? O feminino dela, né? Qual esse feminino que talvez ninguém conseguisse acessar, porque ela era uma artista que era específica para uma coisa, né? De monstruosidade, né? E tal. Então, a gente ficava, né, tentando achar o feminino dela e lhe trazer para o espetáculo, né? Qual cuidado, né, que a gente poderia, né, colocar, né, não só a voz, que é belíssima, né, vários relatos da voz dela belíssima, mas o feminino mesmo, né, dela, assim. Ela era uma multiartista também, Sim. que fazia as figurinhas, então a gente foi trazendo como que eram esses artistas trabalhando, né? Foi um pouco que apareceu nos circos, que também são personagens que trabalhavam nessa categoria do freak show, né? Que hoje é muito discutida, né? Esses termos todos, mas eram onde eles trabalhavam em circos e tinha esse negócio primeiro era de entrar, se mostrar e sair, né? Mas que são artistas que foram tendo que desenvolver muitas habilidades, então eram pessoas que trabalhavam de forma muito viva, né, também, assim. E aí você vai vasculhar as histórias. Então tem essa mistura da vida real também com a ficção. Esses personagens do circo, eles têm fotos, né, junto, um esquema que a gente usou fotografia com a bonecaria junto também. Então, para resgatar essas pessoas esses nossos antepassados que foram abrindo caminhos, né, para a gente estar fazendo o teatro que a gente faz hoje, né, fazendo arte. Então tem muita... E nós estaremos amanhã e na quinta-feira no Sesc, com o espetáculo Barbas, aí com a presença de todas as dramaturgas. E mostrando o espetáculo, quem quiser. Que horas vai ser o espetáculo, Isabela? Às 19 horas nós vamos ter acessibilidade em Libras, né? Vai falar da Camila e da Ludmila também, que são as pessoas que entraram nessa, né? Cada camada do espetáculo. Elas têm
trabalha muito com esse esquema bilíngue, né, nos espetáculos dela, sempre a Libras e aí elas entraram também trazendo outras possibilidades, né, de se fazer teatro, um teatro para todo mundo, né? E a gente quer cada vez mais acessar esses lugares, né? Uma contribuição muito grande. Né? Que é uma decisão importante, né? Abrir para entender que o espetáculo é para ser presenciado não só por uma determinada camada de gente, né? Que foi escolhida e privilegiada porque veio, né? Mas por todas as pessoas que podem vir aqui, esse espetáculo tem esse compromisso com a acessibilidade que é político, né? Que é para cima de tudo político, ele não é mais sensorial, né? Até os cheirinhos, assim, né? Que foi a gente no virtual começava a falar de cheiro e tal, de tomando chá, assim, e é isso, né? Vocês querem pontuar mais alguma coisa que vocês acham importante? Eu acho muito importante que as pessoas vão assistir, vai lá assistir esse espetáculo, presenciem, vivam essa experiência que a gente vive ela há muito tempo, né? Assim, que tem uma delicadeza, que tem um cuidado, que tem uma beleza que eu não acredito que ninguém vai se arrepender de assistir o espetáculo. Então é isso, nós estamos Esperamos aqui. vocês. Esperamos vocês. Esse espetáculo está acontecendo, essas apresentações, porque nós estamos com um projeto Vozes Animadas, que é justamente assim, mostrar o que as mulheres estão construindo, colocar elas no protagonismo da cena, na construção, né? A gente está tentando, pelo menos, juntar o que a No Escuro faz nesse sentido, assim. E aí a gente quer agradecer quem acompanhou, agradecer as pessoas que estão ali de trás da câmera, ajudando a gente, quem vai assistir Rafael e o Lázaro também. E é isso. Você quer mais alguma coisa, diretor? Falar que esse projeto é contemplado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura da cidade de Goiânia. Dá nada, né, cara? Recado dado. Eu precisava disso, tem certos momentos. Então é isso, gente. Esperamos vocês lá. E tchau. Tchau. Tchau.